Alô, meus caros, boa tarde. Meu nome é Ricardo Martins, eu sou advogado criminalista, sou professor de Direito Penal e Processo Penal e, a pedido do Dr. Estevão, da ANAM, eu venho então fazer essa live para conversar com vocês um pouco a respeito da chegada do coronavírus nos estabelecimentos prisionais. O que acontece, gente? É uma questão muito preocupante essa situação da chegada do coronavírus nos estabelecimentos prisionais, tendo em vista que nós não sabemos a proporção que isso irá tomar. Por quê? Às vezes eu já venho comentando isso desde de quando tomou uma grande proporção a questão do coronavírus. Eu venho comentando a respeito disso e fazendo algumas publicações no Facebook de como é preocupante. As pessoas, mas você está se preocupando apenas com os presos, isso é problema dos presos e tal. Gente, é uma situação humanitária, é uma situação que ela deve ser discutida de uma forma geral. Até porque, primeiro, que são os seres humanos que estão encarcerados ali, são seres humanos que estão encarcerados. Outra coisa, não são apenas os presos que têm contato com o estabelecimento prisional. O que acontece, gente? São funcionários, são agentes penitenciários que têm contato com o sistema prisional. São os familiares que entram e saem em dia de visita nos estabelecimentos prisionais. Nós temos também os advogados que têm contato com os estabelecimentos prisionais. Nós temos a questão dos presos que ingressam no estabelecimento prisional e os presos também que automaticamente acabam conseguindo a liberdade por algum motivo no estabelecimento, a liberdade por algum motivo em decorrência de uma decisão judicial, eles acabam saindo do estabelecimento prisional. Então, na verdade, o trânsito de pessoas no estabelecimento prisional, na verdade, ele é muito grande e isso acaba sendo preocupante. Por quê? Se realmente se alastrar essa questão do coronavírus dentro do estabelecimento prisional, é uma situação que vai fazer com que o coronavírus se espalhe de uma forma muito rápida para toda a sociedade. Mas, no primeiro momento, parece que as autoridades não se preocuparam muito com essa questão. E o que acontece? Eles deixaram para tomar providência, na minha opinião, muito tarde. No meu ponto de vista, a primeira coisa que deveria ter sido suspensa dentro do estabelecimento prisional eram as visitas. Não me parece razoável com uma doença, né, dessa gravidade, com as consequências que ela pode trazer, que as visitas continuassem de forma normal dentro dos estabelecimentos prisionais. Então, a primeira coisa que deveria ter sido feita é a suspensão em rede nacional, ou seja, de todos os estabelecimentos, das visitas em todos os estabelecimentos prisionais. Mas o que acontece? Na verdade, isso acabou não acontecendo num primeiro momento. As visitas acabaram acontecendo da mesma forma dentro dos estabelecimentos prisionais. Quando foi agora, uma semana, 10 dias, que eles começaram a tomar algumas medidas. E o que acabou gerando até rebeliões e fugas em massa dentro do estabelecimento prisional. Porque o que acontece? Na verdade, não houve uma comunicação e, na verdade, os presos não estavam sendo muito bem informados do que estava acontecendo. A primeira coisa que deveria ter sido feita pelas autoridades, do meu ponto de vista, é que isso deveria ter sido comunicado de forma clara para os presos, para os familiares dos presos, que, na verdade, a restrição das visitas e até mesmo das saídas temporárias, ela não ia acontecer como uma forma de punição aos presos, que, na verdade, isso estava acontecendo até como uma forma de se preservar a saúde, né, da massa carcerária e dos familiares dessa população carcerária. Mas, na verdade, isso não foi feito, não foi muito claro num primeiro momento, o que acabou, né, gerando a rebelião, aquelas fugas em massas nos estabelecimentos prisionais. E depois é que eles vieram tentar explicar a coisa de uma forma mais razoável.
Alguns estabelecimentos prisionais, por conta própria, acabaram restringindo as visitas a apenas um familiar, e aí depois acabaram suspendendo o recebimento de mantimentos dentro dos estabelecimentos prisionais, até porque se esses mantimentos estivessem contaminados também, os presos seriam contaminados de alguma forma. Aí veio uma decisão judicial aqui em São Paulo, suspendendo então as visitas aos estabelecimentos prisionais. Mas na minha opinião isso aí acabou acontecendo de uma forma tardia, deveria ter acontecido antes. E eu acho que até hoje as coisas elas não estão muito claras ainda. Eu acho que é uma coisa que deveria ser divulgada de uma forma ampla nos meios de comunicação, até porque para que não gerasse essa insatisfação, como acabou gerando no meu ponto de vista. Os governantes não quiseram encarar esse problema num primeiro momento e acabou gerando toda essa confusão, né, gente? Nós temos uma massa carcerária muito grande. Se isso se espalhar pela população carcerária de uma forma geral, gente, eu vou ser bem sincero, me preocupa muito. Eu como advogado, eu estou evitando ao máximo o contato com o estabelecimento prisional. Lógico que se for necessário, eu irei. Até o presente momento não teve a necessidade. Os requerimentos que eu estou fazendo são todos requerimentos que eu estou fazendo via digital, mas pode ser que eu tenha a necessidade de comparecer até um estabelecimento prisional. Mas, gente, me preocupa muito, né? Vocês estão percebendo que muitos presos em regime semiaberto e aqueles presos que estão com problemas de saúde, eles estão conseguindo aí um regime domiciliar, um regime aberto de cumprimento de pena, e me parece realmente muito razoável, né? Até o Conselho Nacional de Justiça, ele editou algumas normas aí para que isso acontecesse. Me parece razoável, até porque o sujeito, nós não podemos nos esquecer que nós vivemos num Estado democrático de direito, e o sujeito ele foi condenado a uma pena privativa de liberdade e não a uma pena de morte. Então, se o Estado realmente não tem condições de segurar essas pessoas, de oferecer a segurança ou o mínimo de saúde pública dentro dos estabelecimentos prisionais, nada mais razoável do que isso aconteça. Lógico, né? Não é que vai abrir a porta do sistema penitenciário e vai colocar todas essas pessoas em liberdade. Mas tem casos que nós percebemos que não tem a necessidade, pelo menos nesse momento, numa situação extrema, dessas pessoas permanecerem presas, encarceradas. Então, na verdade, algumas pessoas aí estão conseguindo. Lógico que não é fácil, porque muitas vezes o sujeito ele tem um problema de saúde e, na verdade, não tem como se comprovar que essa pessoa tem problema de saúde, que às vezes não tem prontuário, tem laudo médico, não tem nada. Então, em decorrência disso, alguns advogados que eu venho acompanhando em alguns grupos, eles estão entrando com algumas medidas judiciais, pedindo acesso aos prontuários desses presos, para que, então, com bases nesses prontuários, eles possam fazer os requerimentos aí de regime aberto, prisão domiciliar, se for o caso, entendeu? Porque fica complicado também para o advogado, porque às vezes o familiar liga, mas meu filho tem um problema de saúde, né? Então ele não pode ficar lá. Mas aí eu sempre falo, mas você tem comprovação disso e tal, mas às vezes a família não tem. Então tem que entrar com medida judicial para conseguir acesso a esses prontuários médicos, a essas informações médicas, para que então você possa entrar com a medida judicial, né? A Ângela está perguntando se os infratores que cumprem medida socioeducativa tendo em vista o melhor interesse do adolescente. Não me parece razoável, porque assim, que os menores que cumprem a medida socioeducativa permaneçam aí internados, salvo raras exceções em casos mais graves, até porque a medida socioeducativa, na verdade, ela não tem um caráter de punição como tem a pena privativa de liberdade, é diferente, né? Então, a medida socioeducativa, então, na verdade, ela não deve ser aplicada numa situação dessa, até porque ela não tem essa finalidade aí de punição, é o que me parece mais razoável. E voltando ao estabelecimento prisional, o sindicato desses funcionários da administração penitenciária, ele já vem relatando que alguns funcionários já estão infectados, com suspeita de estar infectados com o Covid-19,
Então, em decorrência disso, eles já estão sendo afastados, porque imagine só, um funcionário do estabelecimento prisional que vai trabalhar infectado, imagine só o estrago que ele não pode fazer, né, infectando os outros agentes penitenciários, os outros funcionários públicos, e infectando também os presos que lá estão. Então, é uma situação muito complicada, né? E durante esse período também que a família não consegue levar os mantimentos para os estabelecimentos prisionais, cabe ao Estado, né? Isso já está na Lei de Execução Penal, na Lei 7.210/84, levar, fornecer então esses mantimentos básicos, aí, já que a família não pode levar. Mas isso já está na lei, está lá nos direitos do preso, na Lei de Execução Penal, e isso acaba sendo fornecido, lógico que é o básico que acaba sendo fornecido. Então, a outra coisa que foi suspensa também pelo Tribunal de Justiça, que eu queria conversar com vocês, é a questão da saída temporária. Também falei para vocês, eu acho razoável também. Não é que a Justiça está querendo penalizar essas pessoas, mas a verdade se essa pessoa sai, ela pode sair de lá, ser contaminada aqui fora e voltar para o estabelecimento prisional, então, e fazer um estrago maior, né? Na verdade, países como a China, a Itália, a Espanha, o Irã principalmente, eles estão tomando várias medidas no intuito de diminuir a população carcerária, justamente para evitar que isso então aconteça, gente. Então, não sei se vocês têm mais algum questionamento a fazer, mas o que eu queria trazer para vocês é isso. É da importância que tem esse assunto, que é a questão da chegada do coronavírus nos estabelecimentos prisionais. Questão de nós não termos uma legislação específica, até porque nós nem imaginávamos que essa situação, então, ela poderia acontecer. Mas o que eu acho que é importante é que os nossos governantes aí, eles tenham firmeza, e que a massa carcerária, os familiares dessa massa carcerária também entendam que, na verdade, essas restrições, elas não têm a finalidade de punir ainda mais aquelas pessoas que praticaram o crime. Aquela pessoa que praticou o crime, ela já respondeu devido ao processo legal e ela está lá punida, ou os presos provisórios que estão aguardando julgamento, com os requisitos legais estão presentes. Então, na verdade, não tem essa finalidade, essas restrições que estão sendo criadas aí pelo judiciário e até mesmo pelo poder executivo. A finalidade é preservar todo mundo, né, gente? Então, o que nós esperamos é que tudo isso aí passe da forma mais rápida possível, porque, na verdade, não é fácil, né, gente? Qualquer tipo de restrição à nossa liberdade, ela não é fácil. E, às vezes, nós acabamos não valorizando a nossa liberdade, né? Então, talvez agora seja um momento, então, de reflexão e de nós pensarmos aí no próximo e tudo mais, e pensar que, na verdade, deixamos um pouco desse egoísmo, né, que nós temos de uma forma geral, porque acaba atingindo todo mundo. E quanto mais pessoas estiverem infectadas, maior a chance de nós sermos infectados também. Algum questionamento aí dos colegas? A Ângela, o Luiz está assistindo também, o Estevão. Estevão, na verdade, como eu recebi o seu convite para falar a respeito desse assunto da Covid nos estabelecimentos prisionais. Não é um assunto muito extenso, que eu acho que não gera tanto questionamento assim. Eu só acho que é uma coisa importante, que deve ser pensada. São seres humanos que estão ali, que merecem uma atenção, e a contaminação deles irá refletir em toda a sociedade, tá, gente? Então fica a dica aí para vocês, né? Alguns questionamentos e uma reflexão geral aí, para que nós possamos aí discutir mais esse assunto, tá bom, gente? Então é isso aí. Obrigado e boa tarde para vocês aí, tá bom, galera? Até mais. Tchau, tchau.